Pobiano. O tema é o inquérito policial na ótica da legislação penal, uma análise do nosso inquérito policial brasileiro. O inquérito policial e suas peculiaridades estão previstos no artigo 4, do artigo 4 ao 24 do Código do Processo Penal, na Lei 12.830 e artigo 144 da nossa Constituição Federal. É um procedimento de natureza administrativa, previsto em lei. Ele é de maneira inquisitivo e presidido exclusivamente pelo delegado de polícia e tem um caráter pré-processual, instaurado na polícia judiciária com a finalidade de colher fontes de prova e elementos de informação para buscar indícios de autoria e materialidade de uma infração penal, para uma futura instauração de uma ação penal, se o caso for. Portanto, ele tem um caráter preparatório, conforme determina o nosso artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública, ele é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, senhores, nós vamos ver agora características e funções do inquérito policial. Ele possui uma característica preparatória, porque ele visa colher elementos de informação de uma infração penal e preparar para uma ação. É simbólico, porque é o que representa diante da sociedade. E também é um filtro para impedir que uma pessoa que não esteja envolvida num crime seja imputado um crime que não cometeu. Ou seja, uma pessoa que não seja envolvida num crime que não cometeu e venha a ser imputada a este crime. Portanto, existe esse filtro para não deixar que isso aconteça. Objetivo ou finalidade: buscar fontes de prova e elementos de informação que indique indícios de materialidade e autoria de um crime. O grau de cognição é como esta informação é chegada até o delegado de polícia, até o responsável por o inquérito policial. Quer seja ela através de notícia crime, quer seja ela através de notícia de jornal, ou até mesmo no procedimento de investigação policial, aí se faz a cognição desse fato, né, que gera o inquérito policial, né? Então, nós temos a cognição direta, a cognição indireta ou imediata, né? Temos a delatio crimes e a cognição coercitiva, no caso, quando acontece a prisão de um elemento e esse mesmo relata sobre um determinado crime. Características do inquérito policial: ele é eminentemente escrito. Podem ocorrer anexos de gravação por áudio, vídeo e devidamente transcritos, conforme presume o artigo 9º e 405 do Código do Processo Penal. O inquérito policial, ele é sigiloso,
porque ele não é aberto às partes, exceto aos advogados, conforme a súmula vinculante 14. Ele é discricionário, porque o delegado preside e ele é livre para conduzir o inquérito e a ordem das realizações de diligência. Ele é dispensável também. Ele é dispensável porque pode exercer o processo de ação penal sem o inquérito policial. Porém, se o inquérito é iniciado, não é possível encerrar as investigações. O inquérito vai até o fim, porque ele é indisponível para o delegado. Iniciou, somente o juiz para promover o arquivamento. Ele é inquisitório ou inquisitivo. Somente o delegado conduz o inquérito conforme a sua oficiosidade, quer dizer, de ofício, né? E impulsionado por si mesmo. A instrumentalidade do inquérito policial é um instrumento para uma ação penal sem especificidade pré-determinada. Ou seja, o delegado inicia o inquérito policial e somente lá na conclusão é que ele vai poder destacar se houve ou não um crime ou qual crime pode ter ocorrido. Oficialidade. O inquérito policial, ele é de competência exclusiva da Polícia Civil e da Polícia Federal na pessoa de seus delegados. A oficialidade, nós já falamos, o delegado de polícia pode agir e deve agir de ofício em várias situações. E também nós temos os procedimentos alternativos, que permite a outras autoridades administrativas a realizar inquéritos em níveis preliminares. Por exemplo, investigação do MP, no procedimento administrativo disciplinar contra um servidor público, na ação civil pública, o inquérito parlamentar, as investigações particulares, que devem ser de forma lícita, conforme o artigo 4º, parágrafo único do Código do Processo Penal. A investigação preliminar, ela não é exclusiva da Polícia Judiciária, como diz a súmula 234 do STJ, que diz assim: a participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o efeito de oferecimento de uma futura denúncia. Portanto, o Ministério Público pode participar de um inquérito policial na fase de investigação. Pedidos de diligência. Os advogados podem pedir diligências e o delegado deve atender, conforme o rol do artigo 6º do Código do Processo Penal, que é exemplificativo. Portanto, o delegado pode atender ao pedido de diligência e o delegado atende se assim ele achar conveniente. Então, senhoras e senhores, as diligências são demandas ou providências que precisam ser tomadas, ou de uma determinação que deve ser cumprida. Há diligências que só podem ser realizadas com autorização judicial. É o caso das interceptações telefônicas, buscas domiciliares, incidentes de insanidade mental, aqueles exames para avaliar a capacidade mental de um investigado. E também nas infiltrações de agentes da polícia em organizações criminosas. No caso da lei de drogas, principalmente, né? Depois de concluído, poderá o Ministério Público devolver o inquérito ao delegado para novas diligências imprescindíveis,
conforme dispõe o artigo 16 do Código do Processo Penal. Também o delegado poderá investigar diante de novas provas ou mesmo inquérito, mesmo que já tenha sido arquivado, com exceção dos inquéritos arquivados por atipicidade ou prescrição de um crime, conforme a súmula 524 do STF. Os prazos dependem da situação do investigado. Os prazos do inquérito policial: para os investigados soltos, 30 dias prorrogáveis, sem regras de prazo, é de competência do juiz. Para os investigados presos, 10 dias não prorrogáveis, e são contados a partir da data da prisão dos suspeitos. Nos crimes de competência da Justiça Federal, conforme o artigo 66 da Lei 5.010 de 66, o prazo é de 15 dias para o indiciado preso e 30 dias para o indiciado solto. Os crimes de droga, ele possui um prazo diferenciado, que o prazo é de 30 dias para o indiciado preso e 90 dias para o indiciado solto, e podendo ser duplicado em ambos os casos. No inquérito policial militar, conforme o artigo 20 do Código do Processo Penal, o prazo é de 20 dias a 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias. Também nos crimes hediondos, com a prisão temporária decretada, o prazo para a conclusão do inquérito policial passa a ser de 60 dias. O indiciamento. O indiciamento é de competência exclusiva do delegado de polícia para atribuir o indivíduo como um provável autor ou partícipe na prática de uma ação ou de uma infração penal, ali na fase do relatório do inquérito. Ao confeccionar o relatório, ele vai fazer esse indiciamento. Os momentos: auto de prisão em flagrante e no relatório, com o despacho do indiciamento com elementos concretos de autoria. Concluído o inquérito policial, em consequência, poderá gerar uma ação penal pública privada com o ofício de queixa do ofendido, uma ação penal pública condicionada à representação, também com a queixa do ofendido, uma ação penal pública incondicionada, com oferecimento da denúncia através do Ministério Público, através de uma representação, e também a ação penal pública, a ação penal pública privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia no prazo de 180 dias, o ofendido pode apresentar esta ação, a ação penal privada subsidiária da pública. Nas hipóteses de arquivamento do inquérito policial com pedido de arquivamento ao senhor juiz, conforme o artigo 17 do Código do Processo Penal, a autoridade policial não tem competência para arquivar o procedimento do inquérito, uma vez que iniciado, vai até o final, e esse endereçado ao juiz e também ao Ministério Público em uma segunda ordem.